Vamos lá, daqui a pouco tem mais dicas, o programa não para, a gente está sempre aqui ligado. E agora, um assunto que eu tenho certeza que vai te agradar muito, porque infelizmente a pandemia mudou drasticamente as nossas rotinas e a gente acabou diminuindo a atividade física. E por conta da ansiedade a gente acabou comendo mais. E aí o que aconteceu? A gente ganhou peso, né? O ganho de peso aumentou em decorrência de todos esses fatores. E para nos ajudar a melhorar nossas escolhas alimentares, porque tudo é uma questão de escolha, da gente saber aquilo que vai fazer bem, o que vai cooperar com a nossa saúde, é que a gente vai conversar com o endocrinologista, especialista em emagrecimento saudável, Dr. Matheus San Romão. É via Skype? É, aqui. Como vai, doutor? Tudo bem? Vou sentar para bater papo com você, porque eu quero ficar bem à vontade, que eu tô aqui, olha, na arquibancada para absorver esse conteúdo, porque é claro que também me interessa, né, gente? Tá todo mundo querendo perder uns quilinhos, doutor. É verdade, viu? Essa pandemia acabou bagunçando a vida de todo mundo. E agora o jeito é correr atrás do prejuízo, né? E nada melhor do que algumas diquinhas aí sobre alimentação, como a gente pode fazer, a gente poder ou voltar ao nosso peso anterior, né? Ou então, pelo menos, manter o que a gente já está. Você sabe que é difícil emagrecer, né? Por acaso você já precisou emagrecer alguma vez na sua vida? Sim, Cláudia. Eu cheguei a pesar em 2017, 140 quilos. E cheguei a pesar bastante, fui bem pesadinho, né? Então, você pesou 140 quilos em 2007 e você conseguiu perder esse sobrepeso e foi fácil? Fácil nunca é, né? Porque uma vez gordinho, a gente sempre fica com cabeça de gordinho. Mas consegui superar, consegui entrar numa nova rotina, tanto alimentar quanto de atividade física. E hoje acaba me motivando e motivando aos outros que acabam passando por mim. Então, muitos pacientes se baseiam em se motivar esse antes e depois que a gente acaba apresentando para eles. Que joia! Então, se o doutor Matheus San Romão conseguiu, a gente também vai conseguir. Vamos embora. O que a gente pode fazer de cara para começar esse processo de emagrecimento saudável? Cláudia, acho que a primeira dica que a gente tem que lembrar é lembrar principalmente da rotina. Então, se possível, já conseguir colocar em prática a atividade física, voltar então ou retomar as atividades físicas, ou se não fazia, começar a dar início a essa rotina. Tentar lembrar em questão do quesito carboidratos. Carboidratos, as pessoas tendem a... Umas colocam muito medo e outras acabam tendo fobia de carboidratos, tá certo? Porém, ele não é tão vilão assim, desde que a gente saiba se alimentar e utilizá-los no nosso dia a dia, tá? Então, principalmente os alimentos que são carboidratos do tipo simples, que são os que aumentam rapidamente esse açúcar no nosso sangue, tá certo? Fazendo com que o nosso corpo tende a ficar mais desbalanceado e correr atrás. Então, farinha branca, então pão, macarrão, pizza, nhoque, lasanha, certo? Alimentos que contenham açúcar, então os doces em si, em geral, que contenham açúcar, principalmente o açúcar refinado. Alimentos que são condimentados e industrializados, também tomar cuidado. E principalmente os fast foods, que são muito na moda, né? Então é uma coisa mais fácil, rápida, o pessoal adora. Então não que tenha que cortar ou evitar de comer, mas tentar não deixar eles presentes diariamente no nosso dia a dia, uma vez ou outra na semana, não teria problema nenhum. Mas lembrar que isso não pode virar rotineiro. Ah, tem gente que tá pensando assim, então tudo bem, um dia eu vou comer a lasanha, o outro dia eu vou comer o fast food, o outro dia vai ser a comida industrializada e bem condimentada. Não, né? Não é assim. É uma vez por semana uma dessas coisas, é isso? De preferência escolha uma que boa de preferência, né? Na verdade, que goste mais. E aí a gente acaba fazendo pelo menos uma refeição que a gente acaba chamando de livre, ou que muitas pessoas falam refeição lixo, né? As pessoas tendem a dizer que é o dia do lixo. Na verdade, não é o dia do lixo em qual você come o dia inteiro, o dia todo, só alimentos que não estão na dieta, ou, enfim, alimentos que são esses que eu citei. Mas uma refeição numa semana de uma pessoa que tem uma boa alimentação, uma boa rotina com a atividade física em dia, não faria muita diferença alguma. Perfeito. Tem gente aqui que tá pensando assim, agora, não sobrou nada para eu comer. O doutor falou que eu tenho que comer tudo isso com moderação, uma vez por semana, só que eu vou passar fome os outros 6 dias. O que a pessoa vai comer, então? Vamos lá.
Bom, se a gente for pensar nas 3 principais refeições, né? Então acaba sendo café da manhã e almoço e janta, que o brasileiro preconiza bastante. Então o café da manhã, ao invés de a gente fazer o uso do pão francês ou pão de sal, como dizem em algumas regiões, a gente poderia utilizar, muitas vezes, substituir o pão integral, que acaba sendo uma ótima opção, tá certo? Junto a isso, tentar associar alguma proteína, alguma fonte de proteína que seja ou ovo, ou frango, ou peixe. No caso da manhã, a gente costuma utilizar bastante o ovo, fazer um ovo mexido ou um omelete, tá certo? Outra coisa que acaba sendo muito legal é o queijo branco. Também é um alimento rico em proteína, tá certo? E que, querendo ou não, ele acaba sendo de baixa caloria. Então, a gente conseguindo conciliar uma fonte de carboidrato, que no caso que seria complexa, que seria o pão integral, né? Adjunto a uma proteína, seja ela ovo, queijo branco, já seria um café da manhã de bom tamanho. E aí, junto, se quiser colocar alguma fruta, tá certo? Lembrando que as frutas com menor índice glicêmico, que é aquele que tem menos açúcar, são as avermelhadas, é um jeito mais fácil da gente gravar. Ou seja, morango, cereja, maçã, ameixa, são frutas que têm menos açúcar, menor índice glicêmico. Isso faz com que a gente consiga comê-las com um peso menor na consciência, tá certo? Então, é uma ótima opção para um café da manhã. Tem muitas pessoas que, ao invés de utilizar o alimento sólido, acabam utilizando o alimento líquido, que seria o quê? Bater um vitaminado, fazer uma vitamina, maçã, banana, aveia. Tem muitas pessoas que acabam utilizando como forma de proteína o whey protein, tá? Que acaba sendo uma ótima fonte de proteína também. Então, são várias opções que a gente pode escolher aí, tá? Já um pouquinho mais para frente, onde a gente trabalharia com o almoço e a janta. Bom, o brasileiro adora muito o arroz e feijão, que não pode faltar, né? Então, a partir do momento que a gente sabe que isso não pode faltar na mesa do brasileiro, podemos manter o arroz e feijão, de preferência, se a gente conseguir substituir, principalmente no período da noite, o arroz branco pelo arroz integral, seria uma ótima opção, tá? Junto, colocar uma proteína, ou o pessoal chama de mistura, né? Então, franguinho grelhado, bife, que é a carne vermelha, ou pode ser o peixe assado, grelhado, cozido. Evitar bastante essas formas de fritura, ao invés de fritar a carne, enfim, a proteína, evitar de fritar e empanar, para que eles não fiquem muito calóricos e nem encharcados de gordura. E junto, principalmente, adicionar salada, que é uma ótima opção, tanto para saciedade, porque ela contém fibra, né? Então ajuda bastante no trato digestório, e também pelo fato de conter muitas vitaminas e minerais. Doutor Matheus, muito obrigada mais uma vez, foi uma alegria recebê-lo e até a próxima. Recebê-lo via Skype, né, gente? É diferente. Muito obrigado. Vem sentar aqui pra gente bater mais papo. Obrigada. E olha, o site é drmateussanromão.com.br, é Matheus com TH. No Instagram, Dr. Matheus Sanromão. Se quiser ligar para bater um papo, ou mandar um WhatsApp 11 9 8778 4309.